A região central da metrópole paulistana, conglomerado urbano na atualidade com mais de 12 milhões de habitantes, esconde as marcas de formação e transformação da cidade de São Paulo. Região de restritas dimensões, foi nessa área que por mais de 400 anos a cidade concentrou as funções de centro político, religioso, financeiro, comercial e de serviços de um amplo território, o da capitania, depois província e, por fim, do estado de São Paulo. Nela, uma vasta gama de estabelecimentos, instituições, equipamentos, atividades e populações promoveu a construção, reconstrução, reforma, mudanças e transformação contínua dos espaços, ambientes e edificações, sobrevivendo testemunhos remanescentes do período colonial paulista, ao lado de uma pujante arquitetura eclética, das primeiras edificações modernistas e de um vasto conjunto de exemplares modernos. Com o crescimento acelerado da população, 6 milhões e 50 anos, e a formação de novas centralidades, as atribuições originais dessa área se dispersaram, seguindo-se um percurso contínuo de esvaziamento, comprometimento e perda de parcelas significativas do seu vasto, primoroso e singular acervo. Passado o tempo, em meados da década de 2010, nós nos integramos aos esforços de gerar alternativas de preservação para o Centro Histórico Paulistano. Nessa ocasião, trabalhávamos com o conceito de zeladoria do patrimônio, um termo que nos fora apresentado pelo conservador restaurador Antônio Luiz Ramos Saraçá Martim. Esse conceito tomava a palavra zelo para propor o estabelecimento de relações de apreço entre as pessoas e os bens culturais como condição para a preservação. De fato, se a degradação ou mesmo a destruição de espaços e edificações do Centro Histórico de São Paulo achavam-se associados aos fenômenos de ruptura e descontinuidade de suas formas de desenvolvimento, elas também nasciam do desinteresse, do desconhecimento, do desrespeito, do desapreço de parte dos moradores, usuários e administradores pela região histórica. Trabalhar com o conceito de zeladoria do patrimônio nesta região poderia contribuir com sua preservação, uma vez que, para instaurarmos práticas conservativas, haveríamos que nos aproximar dos bens e das pessoas, resgatar vínculos e estimular entre eles formas de apreço e de pertencimento. Para conservar, afirmava o conceito de zeladoria, havia-se que aprimorar as sensibilidades, de forma a resguardar significados. Havia-se que identificar, manter, preservar e difundir a beleza, o apuro, a significância, a singularidade e a qualidade dos bens e espaços. Havia-se que preservar testemunhos no melhor estado possível entre os incessantes processos de mudança trazidos pelo tempo e pelo uso. Da mesma forma, havia-se que tratar da preservação do patrimônio à luz das suas novas e prementes necessidades de morar, circular e trabalhar, cabendo-nos pensar a conservação por uma perspectiva indutora das relações de pertencimento e apreço, ou ainda como uma modalidade de trato do espaço vivido, potencialmente capaz de estimular a fixação e a permanência de moradores e usuários em determinados edifícios e espaços da cidade. O conservar e o readequar bens, espaços e objetos haviam que se manter em harmonia. Com o apoio de Antônio Saraçá e da Faculdade de São Bento, idealizamos e realizamos no Museu de Arte Sacra de São Paulo, entre os meses de março e dezembro de 2014, um longo curso de extensão universitária intitulado Zeladoria do Patrimônio Histórico Edificado Paulista. Essa experiência pedagógica se fez acompanhar por um segundo curso,
intitulado Preservação e Uso do Patrimônio Histórico, um estudo de caso, realizado também pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo em janeiro de 2015. Ambas as iniciativas, centradas na geração de estratégias conservativas para o território paulista, com foco no centro histórico da cidade de São Paulo, se voltaram para a formação de um gestor da conservação, para um profissional dotado de ampla visão e referenciais conservativos, comprometido com a preservação e, ao mesmo tempo, sensível aos fenômenos inexoráveis de transformação e degradação. Um profissional capaz de monitorar, propor e executar pequenas ações de conservação preventiva, numa perspectiva complementar aos trabalhos dos demais profissionais especializados do campo do patrimônio, sempre com acompanhamento de órgãos e instituições de preservação local. O primeiro curso, Zeladoria do Patrimônio Histórico Edificado Paulista, ganhou a forma de um fórum de especialistas em preservação do patrimônio. Tratava-se de discutir e aprofundar o tema da conservação de bens edificados paulistas, com atenção sobre as relações de apreço e zelo em espaços e bens edificados tombados e não tombados, públicos e privados, da capital e do interior do estado de São Paulo. Iniciado em março de 2014, esse curso ofereceu 269 horas aula ao longo de 33 semanas para 20 alunos. As aulas teóricas e visitas técnicas ministradas por 56 profissionais se orientaram pelo estudo de processos, materiais e técnicas de construção, entendidos em suas temporalidades, viabilidade e gestão da conservação, com a presença entre os docentes de arquitetos, engenheiros, historiadores, biólogos, geólogos, químicos, físicos, administradores, artistas, agrônomos e arqueólogos, oriundos de diversas áreas de atuação, entre elas a docência, a pesquisa, a gestão pública, a conservação e o restauro. A diversidade e interação de abordagens redundou num vasto conjunto de leituras e proposições de conservação. No âmbito dos conteúdos, os estudos focaram a cidade de São Paulo, mantendo-se a atenção sobre sua trajetória urbanística e suas tipologias construtivas tratadas na escala do tempo. Numa perspectiva paralela, aprofundaram-se as análises teóricas e práticas relativas ao zelo e à gestão da conservação preventiva de bens e espaços representativos das mesmas tipologias e padrões urbanísticos. Mas foi a atenção conferida das especificidades temporais paulistas o que deu forma à estrutura do curso. Concebido em 4 módulos, 3 deles foram dedicados às suas tipologias construtivas: patrimônio em taipa, patrimônio em tijolo e patrimônio em concreto armado, somando-se a elas um 4º módulo de conhecimentos técnicos pertinentes ao tema da conservação das edificações, o módulo Orientações Técnicas Gerais. No tempo da taipa, os estudos se concentraram no período histórico que deu origem à arquitetura da terra paulista, padrão construtivo hegemônico dos primeiros séculos de formação desse território. O curso reuniu 3 disciplinas ministradas entre os meses de maio e junho de 2014 por 3 docentes de diferentes especialidades e inserções profissionais. No tempo do tijolo, tratou-se do vasto conjunto de mudanças nas formas de viver, habitar, circular, produzir, que tiveram lugar no mundo paulista na virada dos séculos XIX para o XX. Para tanto, o curso reuniu 16 disciplinas ministradas entre junho e setembro de 2014 por 21 docentes de diferentes especialidades e inserções profissionais. No tempo do concreto armado, os especialistas analisaram as mudanças vividas na cidade de São Paulo a partir da década de 1930, relacionadas ao uso de concreto armado. Foram 10 disciplinas ministradas entre os meses de setembro e dezembro de 2014 por 11 docentes de diferentes especialidades e inserções profissionais. O módulo Abordagens Técnicas ofereceu subsídios para os trabalhos de conservação, independentemente das especificidades das edificações,
Foram ao todo 22 disciplinas, distribuídas ao longo dos meses e ministradas por 26 docentes de diferentes especialidades e inserções profissionais. Também propusemos aos alunos a realização de um exercício prático. Esse longo curso deu origem a uma segunda experiência pedagógica no interior do Museu de Arte Sacra de São Paulo. O curso de verão Preservação e Uso do Patrimônio Histórico, um estudo de caso, realizado em janeiro de 2015. Esse segundo curso também contou com o apoio da Faculdade de São Bento, além do apoio do Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura de São Paulo, contabilizou 88 horas aula e reuniu 18 professores e 40 alunos de vários estados do Brasil. Numa perspectiva diferente da do Fórum de Conhecimento de 2014, optamos por escolher uma edificação histórica para, ao longo de 2 semanas, promover estudos de conservação mais efetivos, concentrando atenções sobre a realização de diagnósticos, estudos de manifestações patológicas, identificação de correções e proposição de sugestões para a conservação dessa edificação. Nossa escolha recaiu sobre a casa do administrador do Parque da Luz, edificação construída em alvenaria de tijolos em princípios do século XX, tombada pelo Estado de São Paulo, pelo seu órgão CONDEFAT, restaurada pela Prefeitura de São Paulo com recursos do programa Monumenta em 2007 e que carecia de ações de zeladoria. Entre os temas abordados constaram estudos de contextualização histórica, materiais e técnicas construtivas empregadas, com atenção sobre os procedimentos conservativos da alvenaria de tijolos, argamassas, pintura mural, ladrilho hidráulico, deterioração da madeira e de estruturas de madeira, trajetória de restauro, instalações prediais, análise de risco de incêndio, controle de pragas urbanas e segurança do trabalho. O conceito norteador da zeladoria do patrimônio, segundo o qual, para conservarmos os bens culturais, havemos de nos aproximar deles, trouxe desdobramentos importantes para as experiências didáticas. O conceito nos motivou a estabelecer contatos mais íntimos com as qualidades estéticas, com o emprego de técnicas construtivas e materiais históricos, com as especificidades das construções e uso no território paulistano. Essa proximidade também nos permitiu identificar e reconhecer múltiplas dimensões de testemunhos no Centro Histórico de São Paulo, nos aprofundar em suas temporalidades e em suas trajetórias de desenvolvimento. A busca de alternativas conservativas para o Centro Histórico de São Paulo, por sua vez, redundou na reunião de distintos profissionais e instituições numa atividade formativa comprometida com a preservação do patrimônio paulista e paulistano. Fortaleceu vínculos institucionais e profissionais e gerou como resultado a edição de um manual conservativo redigido por 40 autores, a obra As Edificações no Tempo, Olhares sobre a Conservação, publicado pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo em 2019. A proposição e implementação de ações conservativas num determinado território nos permite ampliar as percepções e sensibilidades para com os contextos, processos e caminhos singulares de constituição do espaço urbano. Nessa trajetória, a oportunidade de inventariar legados também nos é sugestiva de que cidades impactadas por intensos processos de transformação e desenvolvimento, como no caso de São Paulo, o ato de preservar bens alarga nossas formas de reconhecimento, em particular de suas trajetórias internas, e amplia as oportunidades de ressignificação de sua paisagem. Muito obrigado.